O primeiro-ministro de Israel garantiu que vai libertar os reféns e acabar com os terroristas na faixa de Gaza. Uma nova proposta de cessar-fogo foi enviada ao Hamas, que ainda não respondeu. As operações israelenses voltaram a destruir infraestruturas do grupo terrorista. Mas o Hamas mostrou ainda ter um arsenal que pode representar uma ameaça. O sargento Yaniv Michalovich, de 19 anos, morreu após ser atingido por um míssil antitanque no norte da faixa de Gaza. 3 militares ficaram feridos. Os terroristas também lançaram 2 foguetes que foram interceptados. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu disse que Israel vai atingir os 2 objetivos na guerra em Gaza: o retorno dos reféns e a derrota completa do grupo terrorista Hamas. A declaração foi vista como uma resposta às críticas de que isso seria impossível. Estou dizendo a vocês, o Hamas não existirá mais, disse Netanyahu. Edith Oel, mãe de um dos reféns, acredita que a pressão internacional poderia ajudar. Meu filho está morrendo de fome. É uma questão humanitária, disse. O primeiro-ministro não comentou a declaração do presidente americano sobre uma possível trégua. Donald Trump afirmou que Israel aceitou as condições para um cessar-fogo de 2 meses. O grupo Hamas disse em nota que estuda a proposta. O vice-comandante em chefe da Marinha Russa foi morto durante confrontos armados na região de Kursk, junto à fronteira com a Ucrânia. A informação foi confirmada pelo Ministério da Defesa russa. Veja no Giro pelo Mundo. Com 42 anos de idade, Mikhail Gudakov era um dos oficiais mais destacados das Forças Armadas Russas e tornou-se agora um dos mais altos responsáveis militares a morrer em combate desde o início da guerra na Ucrânia. O Ministério da Defesa não forneceu detalhes sobre as circunstâncias exatas da sua morte, limitando-se a afirmar que ocorreu durante confrontos com forças ucranianas numa das zonas de combate na região. Natural do extremo oriente russo, Gudakov integrava as fileiras da Marinha desde o ano 2000. Chefiou a Brigada da Frota do Pacífico, unidade com base no litoral russo, a milhares de quilómetros de Moscou. Pela sua atuação militar, recebeu em 2023 a mais alta distinção do país, a Medalha de Herói da Federação Russa. O governador de Primorie, Oleg Kozhemiak, lamentou a morte do general, a quem descreveu como um guerreiro de grande moral nas redes sociais. A morte de Gudakov acontece pouco tempo depois de um outro alto oficial russo, Yaroslav Moskalik, ter sido morto na explosão de um carro nos arredores de Moscou, um ataque atribuído pela presidência Rússia à Ucrânia. Kiev, por sua vez, optou por manter silêncio oficial sobre o incidente. O presidente do Cazaquistão, Kassym-Jomart Tokayev, assinou uma alteração à lei de prevenção da criminalidade que proíbe o uso de peças de vestuários que ocultem o rosto em locais públicos. A medida aprovada na última segunda-feira visa dificultar o anonimato em espaços públicos e reforçar o reconhecimento facial como ferramenta de segurança. A nova legislação prevê algumas exceções. Estão autorizadas coberturas faciais utilizadas em contextos profissionais como máscaras de soldura ou equipamentos médicos, assim como em situações de defesa civil, condições meteorológicas extremas e a participação em eventos culturais ou desportivos. Apesar de não mencionar diretamente vestimentas religiosas, a lei tem gerado controvérsia. Nos últimos 5 anos tem-se verificado um aumento de uso de roupas religiosas no Cazaquistão, sobretudo entre mulheres. No entanto, segundo as autoridades, o niqab e a burca são influências recentes importadas dos países árabes e não fazem parte das tradições culturais do país. As opiniões sobre a proibição dividem a sociedade. Muitos consideram a nova lei necessária para garantir a segurança pública, enquanto outros a criticam como um passo autoritário.
O leste da ilha grega de Creta enfrenta um dos maiores incêndios florestais nos últimos anos. Desde a tarde desta quarta-feira, as chamas alastraram-se por 3 frentes na região de Lazite, impulsionadas por ventos fortes e uma vegetação seca, resultando em uma intensa onda de calor que afetou o país na última semana. De acordo com o mais recente balanço dos bombeiros, já foram retiradas cerca de 5.000 pessoas da zona afetada, a maioria turistas hospedados em hotéis ao longo da costa. Só nas últimas horas, cerca de 1.500 pessoas foram removidas com o apoio dos serviços de emergência. As operações de combate ao fogo envolvem 230 bombeiros, 3 equipamentos auxiliares e 10 helicópteros de combate aéreo. 2 pessoas ficaram presas numa praia e tiveram de ser resgatadas por um barco privado com o apoio da Guarda Costeira. 4 pessoas foram hospitalizadas com dificuldades respiratórias e, em alguns casos, houve necessidade de intervir para resgatar residentes encurralados em casa. As autoridades da Proteção Civil descrevem a situação como muito grave e alertam para o risco de novos focos devido às condições meteorológicas desfavoráveis. A onda de calor extremo continua a afetar vários países na Europa. No total, já terão morrido quase uma dezena de pessoas. A Europa continua em alerta com uma onda de calor sem precedentes. Espanha, Itália, Turquia e, mais recentemente, França já registaram mortes por causa do tempo quente. O governo francês confirmou essas 2 mortes e acrescentou ainda que os bombeiros tiveram de intervir para prestar assistência de emergência a cerca de 300 pessoas. Na vizinha Espanha morreram também 2 pessoas devido a um incêndio. Tudo indica que as temperaturas possam diminuir nos próximos dias, mas as autoridades continuam em alerta. Já em Itália, as temperaturas ultrapassam os 35 graus Celsius e alguns residentes da capital italiana garantem que não têm o básico para se poderem refrescar. Nunca bebo água durante a noite. À noite normalmente para de funcionar por volta das 11h30 ou meia-noite. Há noites como a de ontem em que às 22 horas não tinha uma única gota de água. O problema não estará relacionado com a atual vaga de calor, mas tem dificultado a vida de milhares de pessoas. Na Alemanha, os termómetros têm rondado os 39 graus, um número que já está muito longe da média nacional. Viemos hoje para visitar Bruxelas e fazer uma visita guiada pela cidade, mas devido ao calor decidimos reduzir a visita e vir só aqui ao átomo, mas está muito quente lá dentro, por isso tivemos de encurtar a visita. Tal como em França, também foi decretado que as aulas fossem suspensas em dias de calor extremo. As autoridades continuam em alerta para os efeitos desta onda de calor, que já resultou em recordes históricos de temperatura em diversos países europeus. O desporto está de luto. Diogo Jota, do Liverpool, e o seu irmão André Silva, do Penafiel, faleceram hoje num acidente de aviação na Espanha. Os 2 irmãos perderam a vida após colisão do veículo que pegou fogo na sequência. Os 2 irmãos futebolistas profissionais que atuavam em clubes diferentes morreram num acidente de trânsito na província de Zamora. A viatura em que viajavam sofreu uma saída da estrada que provocou um incêndio, de acordo com testemunhas que alertaram o 112. O carro ficou em chamas, que também se espalharam para a vegetação próxima. Várias fontes apontam que o carro pode ter sofrido um estouro de um dos seus pneus. Então saiu da estrada e pegou fogo. Diogo Jota tinha acabado de casar há apenas 10 dias, com a sua noiva Ruth Cardoso. O casamento foi em 22 de junho. Nas fotos, o casal podia ser visto com os seus 3 filhos, Denis, Duarte, e uma menina nascida em 2024, cujo nome não foi divulgado. O jogador do Liverpool e jogador do Atlético, Diogo Jota, de 28 anos, chegou ao Liverpool em 2020, vindo do Wolverhampton, em troca de 44,7 milhões de euros. Desde então, ele jogou 182 jogos com a camisa do Liverpool, marcando 65 golos, dando 26 assistências. Nesse período, ele conquistou 3 títulos com os Red Devils, uma Premier League 2024-2025, uma Taça da Liga Inglesa 2021-2022 e uma Copa da Liga 2021-2022. A nível da seleção, conquistou 2 Ligas das Nações UEFA,
2018, 2019, 2024, 2025. Muito mais do que um fantástico jogador, com quase 50 internacionalizações pela Seleção Nacional A. Diogo Jota era uma extraordinária pessoa, respeitado por todos os colegas e adversários. Alguém com uma alegria e referência na própria comunidade. Descreveu a Federação Portuguesa de Futebol na sua pasta de redes sociais. A notícia da morte de Diogo Jota e do seu irmão foi um golpe sobretudo em Portugal, país de origem de ambos futebolistas. O Porto enviou as suas condolências à família. Os dois falecidos eram jogadores da Academia do Porto e a foto compartilhada pelo clube nas redes sociais deixou todos emocionados. Moçambique assume este mês a presidência da Assembleia Parlamentar da CPLP. A cerimónia realiza-se a 14 de julho em Maputo e o país compromete-se a promover a paz e a inclusão durante o mandato. Moçambique acolhe nos dias 14 e 15 de julho a 14ª reunião da Assembleia Parlamentar da CPLP, onde passará a liderar o órgão durante os próximos 2 anos. A cerimónia terá lugar no Parlamento em Maputo, reunindo presidentes das câmaras legislativas dos 9 Estados-membros. Segundo o porta-voz da Comissão Permanente da Assembleia da República, Feliz Silva, o país levará como bandeira a defesa da paz e da inclusão. O mesmo ainda realçou que o país vive um processo de diálogo nacional inclusivo e que quer partilhar essa cultura com os restantes povos lusófonos porque já mostra resultados concretos. A presidência rotativa transitava da Guiné Equatorial, que comandou a 13ª sessão realizada igualmente na capital moçambicana em 2024. Fundada em 1996, a CPLP integra Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste, representando mais de 280 milhões de falantes de português em 4 continentes.